O fato, e eu concluo essa parte dizendo isso para vocês, é que nós estamos com um governo que iniciou cheio de bolsonaristas dentro dele. Então, nós não podemos colocar a mão no fogo e dizer que não existiam pessoas de dentro ajudando esses atos terroristas. Mas, se existiam, eram pessoas que já vieram do período anterior marcadas por esta responsabilidade. Mas eu queria perguntar, né, sobre a questão da CPMI do golpe, porque a base, né, do governo era contra essa CPI, por atrapalhar, enfim, né, tantas medidas importantes para serem votadas, mas agora parece que vai sair. Como que a senhora está vendo essa questão da CPMI do golpe? Bom, é razoável realmente afirmar e reafirmar que nós nos posicionamos contra essa CPI. Porque a proposta de CPI, de quem veio, nunca teve como objetivo uma investigação. Sempre teve como objetivo tentar impedir a investigação levada à frente pelo ministro Flávio Dino, que orientou e estabeleceu essa meta de investigação com autonomia, mas com rigor para a Polícia Federal, ou então do ministro Alexandre de Moraes, que também tem tomado medidas no Supremo para levar à frente essa investigação e não permitir a impunidade daqueles atos terroristas. Então, o objetivo da CPI era paralisar a investigação e, ao mesmo tempo, era paralisar as iniciativas econômicas do governo. Porque toda a instabilidade no ambiente político acaba gerando resultados também na economia. E nós temos uma prioridade, que é conseguir recuperar o desenvolvimento do país, o crescimento econômico, a repartição de renda, e nós temos pressa de fazer isso. Pressa com o arcabouço fiscal, pressa com a organização da reforma tributária, e nestes 100 dias a gente já recuperou o orçamento das universidades e dos institutos federais, recuperamos o funcionamento do Bolsa Família com atendimento às famílias, prioritariamente aquelas chefiadas exclusivamente por mulheres e também com crianças e adolescentes. Então, há uma série de políticas que foram recompostas nesse primeiro período. Mas para a gente seguir nesse ritmo de atendimento à população, nós precisamos expandir a economia, recuperar a indústria, mover o comércio, não sairmos da lógica do país das commodities, da exportação de commodities, precisamos agregar conhecimento, inclusive. Por isso, recuperar a ciência, a tecnologia, recuperar os institutos federais, as próprias universidades, e pensar em áreas como a economia da cultura, em áreas várias do turismo que geram, que movem a economia nacional. Bem, a CPI visa parar tudo isso, paralisar o governo, dando respostas, porque eles estão tentando inverter absurdamente o 8 de janeiro. Aqueles que praticaram os piores atos, simbolicamente, e na prática, contra os poderes da República, eles querem dizer agora que o problema foi como a recepção a estes atos aconteceu. Um governo que, como disse o Capelli, estava há 8 dias, não é? Então, eu gostei muito do Capelli, quando ele fez essa referência, ele que assumiu o GSI, e de dizer de quem é a responsabilidade? De quem estava dirigindo este carro há 4 anos ou de quem está há 8 dias? Ou há 6 dias? O fato, e eu concluo essa parte dizendo isso para vocês, é que nós estamos com um governo que iniciou cheio de bolsonaristas dentro dele. Então, nós não podemos colocar a mão no fogo e dizer que não existiam pessoas de dentro ajudando esses atos terroristas. Mas, se existiam, eram pessoas que já vieram do período anterior marcadas por esta responsabilidade. Então, sejamos claros. Agora, a gente mudou de opinião? Não, é que nós não podemos deixar essa dúvida pairando. E também os partidos da nossa própria base do governo, muitos assinaram, o que demonstra que nós temos que enfrentar essa pulverização da base e nos organizar melhor para a votação de matérias importantes, dando a essa CPI o devido tamanho, que é chegar nos financiadores, chegar nos políticos envolvidos e realmente enfrentar quem tentou dar um golpe de Estado no Brasil.
Sinara, eu queria perguntar sobre o arcabouço fiscal. Qual que é a sua avaliação? Porque tem pessoas que criticam, que acham que poderia ser melhor, ou se é o que deu na atual, né, conjuntura do parlamento. Olha, Adri, essa é uma semana muito importante aqui na Câmara, porque nós vamos tentar votar o PL das fake news. Sim, há uma pressão enorme contra aspectos da regulação, que, na verdade, são os aspectos que buscam assegurar o Estado democrático de direito, enfrentar golpes, enfrentar o incentivo à violência, a articulação de ações terroristas e criminosas pelas redes. Então, essa é uma pauta. Hoje, o presidente Lira colocou na pauta da Câmara 2 PDLs, que, na verdade, são projetos de decreto legislativo que visam revisar as iniciativas do presidente Lula. Então, esses 2 PDLs, eles são muito ruins. Um tenta revisar aquilo que o presidente Lula colocou abaixo, que é o marco do saneamento, a privatização do saneamento, que o Lula enfrentou, agora tentam reverter para manter a privatização do saneamento. E o outro é o decreto sobre armas. Então, estão tentando colocar em votação dentro da Câmara o decreto sobre armas para a liberação de armas, revertendo as medidas do Flávio Dino e as medidas que o Lula tomou. A Câmara, portanto, esta semana está vivenciando um ambiente de tensão, com estes 2 decretos legislativos em pauta, que nós pedimos ao presidente Lira que não mantenha, estamos trabalhando para retirá-los da pauta. Isso testa o governo, num momento que o governo não está, talvez, ainda preparado para essas votações. É muito ruim se o governo vier a ter derrotas em temas que são importantes, que são caros para a nossa estrutura do Brasil. Essa questão da liberação de armamentos é um tema dos mais sérios para a democracia, para a paz. E, de outro lado, nós temos a SPL das fake news e a instalação da CPI, certo? Paralelo a isso, gente, a esse ambiente político que não está simples no parlamento e no Brasil, nós temos o arcabouço fiscal sendo debatido. Ele traz, segundo Fernando Haddad, um incremento de receita e, para o governo, isso é fundamental. Mas vocês vejam que este ambiente político conflagrado, que já tivemos na semana passada, que estamos tendo nessa semana, não é o melhor ambiente para o debate de matérias econômicas profundas como este da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Então, nós vamos ter que limpar o terreno da política para conseguir entrar com a economia com menos problemas. E conseguirmos fazer com que esse projeto seja aprovado para o desenvolvimento do país. Porque ele libera orçamento para investimentos e para colocar um modelo desenvolvimentista ou mais próximo disso em curso no nosso país.